São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O presidente ucraniano disse esta segunda-feira que 500 mil de ucranianos foram levados ilegalmente para a Rússia e que, por isso, os civis que ainda estão na fábrica siderúrgica Azovstal estão com medo de sair. Cabo Verde, as tarifas dos autocarros subiram mais de 5%, numa altura em que a gasolina e o gasóleo aumentaram quase 9%. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta segunda-feira que 500 mil de ucranianos foram levados ilegalmente para a Rússia e que, por isso, os civis que ainda estão na fábrica siderúrgica de Azovstal estão com medo de sair, depois de uma centena de civis terem sido retirados de Mariupol ontem através de um corredor humanitário. Espera-se que o resgate das pessoas continue esta segunda-feira. Na Ucrânia Ocidental há sinais de maior normalidade nas rotinas dos habitantes. Em Lviv, o autarca local chama a atenção para uma nova frente de ajuda ao leste do país. A cidade acolhe cada vez mais feridos de combates de guerra. A reportagem é de José Pedro Frazão. Pressão mais aliviada sobre a cidade de Lviv, na Ucrânia Ocidental, o principal centro humanitário desde o início da guerra, tem sido nos últimos dias também um centro de recolha de feridos que vêm de vários pontos da Ucrânia Oriental, digamos assim, para fazer tratamento médico. O Presidente da Câmara de Lviv dizia-me que essa é uma das tarefas que agora a cidade de Lviv tem, enquanto continua a acolher mais e mais pessoas que vêm sobretudo da ferrovia através dos comboios que vêm do leste do país. De forma como a Ucrânia Ocidental, ao longo destes 2 meses de guerra, que pude testemunhar também desde o início na cidade de Lviv, foi conseguindo lidar com este fluxo enorme de refugiados, passou pela distribuição por vários concelhos destes refugiados, não apenas concentrados em Lviv, mas sobretudo noutros pontos desta Ucrânia Ocidental. O Presidente da Câmara de Lviv falou comigo e disse-me estar confiante na vitória, expressa solidariedade para com os autarcas do resto da Ucrânia muito afetados, em particular os de Mariupol, também de Melitopol e outras cidades que estão sobretudo no leste do país, como a Kherson, onde os autarcas têm sido inclusivamente raptados. É uma situação que preocupa todos os ucranianos. Remata com esta frase, o autarca de Lviv: só um autarca compreende a dor do outro. De Lviv, na Ucrânia, para a RFI em Serviço Especial, José Pedro Frazão. No terreno, o governador da região ucraniana de Odessa indicou hoje que as forças russas voltaram a atacar uma ponte estratégica no oeste do país, única ligação ferroviária e principal ligação rodoviária para o oeste de Odessa. Os ministros da Energia da União Europeia reúnem-se hoje num Conselho Extraordinário em Bruxelas. Em cima da mesa está um novo pacote de sanções contra a Rússia, depois do Kremlin ter anunciado a suspensão das entregas de gás natural à Polónia e à Bulgária. Os 2 Estados-membros não cumpriram com a exigência de pagamento em rublos. A União Europeia vai propor a eliminação gradual do petróleo russo até ao final do ano. O embargo requer uma posição unânime dos Estados-membros, mas a Hungria já se manifestou contra qualquer embargo da Europa ao gás e petróleo russos. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi iniciou hoje uma viagem oficial de 3 dias à Europa, um périplo que o vai levar à Alemanha, Dinamarca e França. No encontro que Narendra Modi vai manter com Emmanuel Macron, o fornecimento de armas de Paris a New Delhi deve estar em cima da mesa, como refere Janira Couto, investigadora da Escola Prática dos Altos Estudos de Paris. Agora que a Rússia está situada numa posição muito marginalizada, é muito possível que justamente o governo indiano, que tem uma política de rearmamento muito forte, porque pretende sempre continuar a assegurar a sua hegemonia no Oceano Índico. Lembre-se todas as compras da Índia em matéria de submarinos, não só de Rafale, mas também de navios de rearmamento das suas frotas, para continuar a assegurar o seu poder estratégico no Oceano Índico. É possível que essas compras atinjam também outros sectores, como o sector da aeronáutica, e, portanto, que o governo indiano se volte de novo cada vez mais para a França. E o último exemplo que eu queria dar e que creio que é útil evocar é que, por exemplo, a participação francesa
nas obras do metro de Mumbai e em muitas outras empresas de grande prestígio e de grande importância na Índia do ponto de vista da arquitetura, etc. Ora bem, essa contribuição francesa é sempre muito bem vista pela qualidade técnica. Janira Couto, investigadora da Escola Prática dos Altos Estudos de Paris, entrevistada por Liliana Henriques. Janira Couto, que é a nossa convidada esta segunda-feira. No Sri Lanka, uma greve dos camionistas provocou escassez de combustível e longas filas junto aos postos de abastecimento. As transportadoras privadas de combustível exigem um aumento de 115%, de acordo com o Ministro da Energia, ultrapassando a oferta de 95% feita pela empresa estatal de petróleo. Desde o início do ano, o preço da gasolina aumentou 90%, enquanto o gasóleo, utilizado nos transportes públicos, subiu 138%. O país enfrenta uma grave crise económica atribuída à pandemia de Covid-19 e agravada por uma série de más decisões políticas, segundo alguns economistas. Há várias semanas que o país é sacudido por manifestações contra o presidente e o primeiro-ministro do país, exigindo a demissão de ambos. O governo espanhol revelou hoje que os telefones do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa Margarita Robles estiveram sob escuta ilegal em causa o programa de espionagem Pegasus. As autoridades espanholas anunciaram que a informação já foi encaminhada para os tribunais. O uso do programa informático de fabrico israelita Pegasus foi inicialmente denunciado por membros da oposição e separatistas da Catalunha. Em Cabo Verde, as tarifas dos autocarros subiram mais de 5% numa altura em que a gasolina e o gasóleo aumentaram quase 9% no arquipélago. A reportagem é de Odair Santos, o nosso correspondente. Em São Vicente, o preço do bilhete de autocarro aumentou de 40 para 43 escudos, cerca de 36 para 40 cêntimos de euro. E na cidade da Praia, de 41 para 43 escudos, 37 para 40 cêntimos de euro. Um aumento justificado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, com a subida do preço dos combustíveis. Decisão contestada pela presidenta da Associação para a Defesa do Consumidor, Elfa Caldeira Marques, que afirma que a DECO não foi consultada como manda a lei. O fato de nós não termos sido ouvidos causa-nos algum transtorno. O ano passado fomos ouvidos. A ARME deu-nos um mês para nos pronunciarmos sobre uma diminuição da tarifa que aconteceu o ano passado. Agora, com o aumento, é com perplexidade que nós notamos que não fomos ouvidos. Não fomos explicados qual a razão de São Vicente sofrer um aumento proporcionalmente maior. É algo que os consumidores querem saber. A ADECO exige e continuará a exigir que as agências reguladoras também defendam os consumidores cabo-verdianos. Também desde ontem, que o preço da gasolina e do gasóleo aumentou quase 9%, mantendo-se apenas a tarifa do gás butano inalterada. O litro de gasóleo normal passou a ser vendido a 146 escudos e 10 centavos, equivalente a 1,32 €, e o litro de gasolina a 181 escudos e 60 centavos, 1,64 €. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O presidente de Angola, João Lourenço, aprovou um contrato de 1.000 milhões de euros para a empreitada de obras públicas do projeto de Engenharia, Fornecimento, Construção, Teste e Sistemas Híbridos de geração fotovoltaica e expansão da rede elétrica para 60 comunas das províncias de Malange, Bié, Mochico, Lunda Norte e Lunda Sul. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos está apreensiva com a resistência das autoridades políticas e militares ao cumprimento da decisão judicial que ordenou a libertação de vários cidadãos detidos após a tentativa de golpe de Estado em fevereiro passado. No desporto, no futebol francês, a RFI falou com José Fonte, internacional português e capitão do Lille, que fez um balanço da atual temporada. O Lille que perdeu para o PSG o título de campeão de França. Decepção, não sei, nós ganhamos um troféu esta época, isso eu posso dizer, ganhei um troféu, fizemos a melhor Champions League de sempre do clube e no campeonato não foi possível chegar mais longe, um pouco por nossa culpa, não só dos jogadores, de todos, porque isto somos um todo, não é só os jogadores, é toda a gente, todos os que pertencem a este clube, temos culpa do que se passou no campeonato, mas há que analisar bem friamente as coisas porque muita coisa se passou durante esta época que é incompreensível. É o jogador mais utilizado da Europa? Não quer dizer nada porque eu que estou aqui é para ganhar. Eu quero é ganhar e quero jogar competições europeias. Isso para mim não me diz nada. Eu sempre joguei muitos jogos em todas as épocas. Não é nada de surpreendente para mim. Eu preparo-me para isso. Se o Mister precisar, estou sempre disponível. É certo, esta época não tive muitas lesões, tive essa sorte, mas nós estamos aqui é para ganhar. Eu quero é ganhar, não quero recordes pessoais. Eu quero é ganhar.
José Fonte, defesa português do Lille, entrevistado por Marco Martins, trata de uma entrevista que pode ouvir de forma mais alargada na rubrica Desporto.